Olá, eu me chamo Caroline da Costa Martins e hoje estarei apresentando meu trabalho a respeito do Estágio Curricular Obrigatório 2. A área de concentração escolhida por mim foi a História da Música numa Perspectiva de Educação Estética e o tema foi Musicalização e suas dimensões. E bom, esse trabalho ele tem a ideia de apresentar a musicalização como um instrumento muito importante na área da educação, né? Não apenas como algo secundário ou como algo que é visto só como a parte do entretenimento, né? Mas também como um instrumento importante na educação, né? Porque ele é de fato. E também mostrar que aprender a música, ela não precisa ser algo cansativo ou algo até mesmo chato, né? Muito pelo contrário. Essa atividade, a atividade musical, ela deve sim ser uma atividade lúdica e uma atividade prazerosa. Os objetivos do meu trabalho são apresentar as dimensões da musicalização no cotidiano, incentivar a atenção na presença da música no dia a dia, cultivar o interesse pela musicalização e observar a influência musical. E a ideia central, né, desse trabalho, e foi o motivo inclusive de eu escolher essa área de concentração, é justamente pela educação estética, né? Que a educação estética, ela nada mais é do que uma educação que visa incentivar a criatividade dos alunos, né? Que é de trazer algo novo, né? Como disse Piaget, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Isso é algo muito interessante, né? Porque a música, ela tem esse poder, né, de trabalhar a criatividade, tanto na criança quanto no adolescente, né, e nos adultos também. Mas já que estamos falando sobre a questão da educação, né, nas escolas, vamos falar mais voltado para a educação infantil e também ali dos adolescentes. E essa foi uma das ideias principais, né, desse trabalho, também, né, junto com a questão de apresentar uma educação mais lúdica, onde a criança, o adolescente, ele vai se interessar pelo assunto, mas focado nessa educação estética, né? Que é trazer esses ângulos diferentes, né? Que nós podemos trabalhar na questão musical, conceitos novos, né? Mas para que as crianças e os adolescentes consigam trabalhar as suas ideias, trabalhar o seu gosto, trabalhar a sua criatividade através da musicalização. E nesse primeiro momento, né, o estágio, a ideia principal, né, ao escrever o projeto de estágio era fazer as observações, né, ali na escola Cooperação, na cidade de Cruz Alta, e por conta de não ter, né, acredito que isso seja algo bem normal no curso de música, porque é um pouco mais difícil, né, de encontrarmos a matéria específica de música, e por eu não ter encontrado nessa escola também, eu acabei fazendo o meu estágio, né, tive que realizar o meu estágio na matéria de artes, por conta, né, de não ter um professor específico de música. Depois de fazer, então, as observações, né, que foi a primeira parte desse estágio, esse semestre nos foi proposto, né, os planos de aula para nós fazermos a nossa regência, né, que eram 5 ao todo. E a turma escolhida para fazer a regência foi o 8º ano. E sobre as observações, né, posso dizer que todas as turmas que eu fiz, por conta de ter sido várias turmas, né, por ter apenas no período de artes, eu tive que fazer várias turmas, e posso dizer que todas as turmas foram muito tranquilas, eram turmas do ensino fundamental 2, né, e do ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2 é a mesma professora para todos, né, a professora de artes. No ensino fundamental 1, né, que é ali do 1º até o 4º ano, são as professoras das turmas mesmo, que tem um período específico que trabalham, né, artes. E foi muito tranquilo, nós tivemos ali as observações e os trabalhos que eles faziam, né, algumas turmas tinham sim uns trabalhos mais voltados para a área musical, mas em sua maioria era mais voltado para a parte de artes mesmo. Sobre os planos de aula, né, fazendo um breve resumo de cada um, o meu primeiro plano de aula, a ideia era trazer justamente alguns conceitos, né, a respeito da musicalização,
que era inclusive o que a turma do 8º ano, que foi a turma escolhida, né, para fazer a regência, eles já estavam trabalhando isso, sobre a história da música, né, e os conceitos musicais. Então, nós trabalhamos com a apostila, que a professora havia disponibilizado para nós, e nós trabalhamos a respeito, né, desses conceitos básicos e a história da música. O segundo plano de aula, que eu quero detalhar um pouco mais, que foi o que eu mais gostei assim de trabalhar, né, que foi uma ideia que eu tive de justamente falar sobre a linguagem musical e mais voltada para o marketing musical, né? Nós trabalhamos sobre a questão de propagandas e também de datas comemorativas, e nesse dia com o 8º ano ali eu levei algumas músicas e fiz com que eles pensassem o que lembrava eles a respeito daquelas músicas, né? E foi muito legal a troca que a gente teve, todos participaram, inclusive algo que eu frisei bastante nos meus trabalhos, né, de escrita, foi sobre a dificuldade, né, de ter a concentração dos alunos, de eles prestarem atenção de fato, ainda mais nessa faixa etária, é um pouquinho mais complicado. Mas nessa aula em específico, todos participaram, todos conversaram, todos estavam ali envolvidos e eles fizeram as associações deles, né, deram risada, foi muito divertido, porque a ideia desse trabalho é o quê? A educação estética, né, criatividade, algo mais leve, mais tranquilo. E a tarefa que eu passei para eles era eles escolherem um produto, eles tinham que escolher um produto, e eles tinham que criar uma música, né, um jingle, que é basicamente uma propaganda musical. E eles acharam o máximo, né, e foram ali pegando paródias. Eu permiti que eles pegassem músicas que já existiam e só mudassem a letra, e ali eles fizeram paródias para vender o produto deles, né. Foi muito boa a troca e a forma como eles gostaram, né, de algo um pouco diferente. No plano de aula 3 nós falamos a respeito da musicalização ainda, nessa ideia de ter a música presente no nosso dia a dia, né, e para eles prestarem mais atenção enquanto a música é importante, o quanto ela está ao nosso redor, ainda que talvez a gente não note tanto, né. O plano de aula 4 nós falamos sobre a questão do ritmo musical, trabalhamos sobre o ritmo musical, e o último plano de aula foi trabalhar dos ritmos brasileiros, né, de músicas a respeito dos ritmos brasileiros. E foi passado para eles, então, essa atividade de caça-palavras, né? Que foi muito, muito legal de trabalhar. E sobre a vivência no estágio, né? Eu acredito que foi muito, muito tranquilo, apesar, né, das dificuldades, como eu disse, dessa idade ser um pouquinho mais difícil de trabalhar, que a turma que eu peguei, ela tinha em torno de 13 a 14 anos, né? Por eles... É uma fase um pouquinho mais complicada, ainda mais pelo uso excessivo de telas, eles acabam gerando, né, essa distração. Mas desde as primeiras aulas que eu tive com eles, deu para notar que eles estavam realmente interessados em aprender música, né? Porque eu tentei trazer o máximo possível para dentro da realidade deles, né? Do que eles vivem da música, o que eles têm de noção musical. Então foi uma troca muito legal. Aqui nós temos então as referências, né? O link da apresentação e para finalizar uma frase, né? Que diz: sem a música, a vida seria um erro. Muito obrigada!